Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do De Frente com Elas, eu e Lu Vaz, com a princesa, gente, com a mulher mais linda aí, que vocês vão ver, a fotógrafa de Mulheres de Negócio, Giovanna Goetten, nossa Isso mesmo, que maravilha, convidada. seja bem-vinda, viu, Sol? Obrigada, amiga, já tava morrendo de saudade, viu? Eu também. E vocês aí de casa, feliz 2024 para vocês, que nós começamos esse ano com muita energia, com muita sinergia. E claro que eu desejo para vocês o melhor ano da vida de vocês até hoje. E para começar esse ano assim, né, Solzinha, com tudo que a gente gosta, falando sobre mulheres, mulheres de negócio, nós vamos trazer aqui, gente, o que eu mais amo, comunicação. Então, para falar sobre comunicação visual e de mulheres de negócio, nós estamos aqui com uma convidada especial hoje, que é a Giovanna Goetten. Linda, maravilhosa, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Obrigada, Sol. Obrigada pela oportunidade. Eu estou realmente encantada por estar aqui. Estou muito feliz em poder participar desse momento com vocês. Olha só, vamos começar ouvindo a história da Giovanna? Então, gente, Você conhece? Se preparem para chorar demais, amiga, demais. Giovanna, conta pra gente um pouquinho aí. Quem é a Giovanna Goetten? De onde veio, o que faz, há quanto tempo você está aí cuidando de mulheres de negócio? A Giovanna Goetten hoje é uma fotógrafa de mulheres de negócio, mas eu já fui professora por 17 anos. E durante esses 17 anos, onde eu atuei na área da educação como psicopedagoga, eu posso dizer que a Giovanna sempre foi uma sonhadora. Todas nós somos, né, mulheres sonhadoras. E eu acho que isso é a nossa essência, né, Lu? Com certeza. Acho que a mulher que não sonha hoje, ela não sai do lugar. É. E a minha mãe era professora, hoje ela já se aposentou. E eu cresci, como eu tinha... A minha referência era a minha mãe, né? Então, eu cresci com este sonho de ser professora, como a minha mãe era. E a minha mãe era diretora de escola durante muitos anos, no Paraná. E esse se tornou meu sonho. Então, eu cresci sonhando em ser professora. Mas quando eu comecei a atuar, eu me decepcionei, me frustrei, mas eu não podia desistir. Eu me esforcei tanto para estar ali, eu assumi um concurso público, onde nesse concurso público eu passei em primeiro lugar, porque esse era o meu sonho, e eu digo que se eu tivesse sonhado em ter qualquer profissão com a mesma intensidade que eu queria ser professora, eu teria realizado esse sonho, porque eu queria muito. Uau! E eu estudava, eu me esforçava, só que esse sonho, ele virou uma frustração. Eu não me sentia valorizada, eu não... Aliás, nenhum professor no Brasil, né? Isso é uma dor nossa. Você que depois, mais na frente, a gente vai saber que você já morou em outros países, mas aqui no Brasil, eu acho que eu também sou formada em magistério. E eu vejo esse mundo do professor Educação, né? Muito desvalorizada. desvalorizado. E é o que E mais muitos profissionais precisaria. competentes aí trabalhando tristes, né? Na verdade, por não ter o verdadeiro reconhecimento. Exatamente. E eu me formei no magistério com 19 anos, e foi quando eu passei nesse concurso público. Ou seja, com 19 anos eu já era concursada. Olha só. Já trabalhava, e como eu passei em primeiro lugar nesse concurso, eu escolhi a escola que eu queria trabalhar, a turma que eu queria trabalhar, o horário que eu queria trabalhar. Maravilha. Então, assim, foi uma realização. Mas essa realização se tornou em uma frustração, mas aconteceu um fato que na época, como na época poderia terminar o magistério e já começar a atuar como professora, logo depois o prefeito da cidade, ele fez, digamos que um decreto, onde para você continuar no concurso público até o ano tal, você deveria fazer um curso superior. E aquilo me frustrou demais. Me frustrou demais porque quando eu comecei a trabalhar e eu entendi que já não era aquilo que eu queria, isso foi no meu primeiro ano de trabalho. E eu chegava em casa no primeiro ano, nos primeiros 6 meses. Mas, Giovanna, eu vejo que você é movida a obstáculos, né? Quanto mais coloca obstáculos no seu caminho, mais te movem, né? Pelo pouco que eu conheço a Giovanna. Digamos que sim. E eu
eu chegava na casa da minha mãe e eu me jogava na cama e eu dizia, mãe, eu não quero mais ser professora. E ela dizia, mas o que você quer ser? E eu dizia, não sei. Porque esse foi o meu sonho da vida toda. Eu nunca pensei em ser outra coisa. E naquele momento eu tinha um objetivo. Eu tinha uma meta. A minha mãe, ela comprou um terreno e nós precisávamos construir uma casa. Nós não tínhamos casa própria. Uhum. E a minha meta era construir a casa com a minha mãe. Que maravilha. E Tinha um porquê. tinha um porquê. Mesmo não sendo mais o que eu queria, tinha um porquê. Porque naquela época, eu tinha a oportunidade de começar um novo curso superior e mudar de profissão. Que isso se tornou Mas você o meu até sonho. então não tinha pensado em uma segunda opção, né? Não, mas quando eu entendi que já não era o que eu queria e eu comecei a pensar, já veio essa questão. Isso Eu não te posso movia, pagar uma né? faculdade agora. Uhum. Eu não posso realizar este novo sonho agora, porque agora eu tenho um outro projeto, que é ajudar na construção da casa da minha mãe. Que legal. E eu não podia abandonar isso. Ou seja, fazer dinheiro sem ir para a faculdade. Mais ou menos isso. Eu tinha que continuar ali. E então surgiu esse decreto, e quando teve esse decreto de que eu teria sim que fazer um nível superior na área da educação, eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada porque eu queria sim O magistério um caiu, outro nível né? superior, mas eu não queria naquela área, porque eu queria mudar de profissão, mas já não era uma opção. Porque eu precisava daquele emprego para ajudar a minha mãe, e aí depois eu faria sim a faculdade que eu queria. E aí sim eu mudaria de profissão. Enquanto isso eu tinha que ficar ali. Só que em nenhum momento foi porque a minha mãe pediu, nunca foi por isso. Foi porque eu entendia como um sonho nosso, né? Sim. Eu entendi tudo aquilo como um sonho nosso. E eu fiquei anos trabalhando nisso, mas eu nunca deixei de sonhar. Nunca. Eu lembro que eu ia para a faculdade e eu estudei na Universidade Estadual e ao lado tinha uma particular, que era uma faculdade nova que tinha inúmeros cursos novos na área da saúde, vários cursos. E eu olhava da minha, a gente conseguia ver a outra faculdade. E eu olhava para essa faculdade todos os dias. E eu dizia dentro de mim mesmo, um dia ainda vão ouvir falar de mim. Olha Um só, dia Lu, vão ouvir falar de mim. visualizando a sua visão extraordinária. Exatamente. Passaram muitos e muitos anos. Depois disso eu me casei, meu esposo é militar e começaram as mudanças, né? Mudanças de estado. Eu continuei dando aula, só que em escolas particulares, eu deixei o concurso público e aí comecei a fazer direito e, resumindo, eu já fiz direito, eu fiz nutrição, eu me matriculei em biomedicina. Sim. E fora outros cursos que eu fazia tentando me encontrar, só que sempre com essa dificuldade Sim. de poder ficar sempre num lugar. Então, eu começava uma faculdade, eu precisava Tem me que mudar. conciliar Caramba. aquilo que você queria fazer com a questão de estar sempre mudando, né? De Sempre estado, de mudando. cidade. Exatamente. E eu imagino o quanto foi desafiador para ela, e eu creio que em muitas partes, né, como a gente estava conversando, o tanto que você, não sei você, mas eu acho que muitas pessoas, na primeira dificuldade que vem, né, que encontram, aí querem desistir, e muitos desistem, né? A maioria desiste. Ainda mais em questão, assim, de ter que mudar de país, de estado, enfim. Eu acho que você foi muito decisiva no que você queria, viu? Giovana, mas o marido militar, você da educação, concurso, quando surgiu, então, assim, na mentalidade essa questão do empreendedorismo? Eu posso fazer dinheiro? Eu acho que não é que eu pensava no empreendedorismo. O que eu sempre focava era em fazer uma outra faculdade e aí sim começar a atuar nessa nova profissão. Eu nunca pensei em ter, assim, de ser uma empreendedora.
É porque o que você relatou eu formei, primeiro fui para o concurso público da educação, depois nutrição, depois de advocacia. São profissões que Bem a distinta. gente linka elas muito à segurança, né? A um status de você ter uma segurança. E porque o empreendedorismo ele foge dessa questão da segurança. Você não sabe se amanhã você vai estar no mercado de trabalho, né? É verdade. E aí, se tornar para você uma fotógrafa, quando foi? Mas eu acho que é exatamente isso. Essa diferença de profissões, eu acho que fica bem claro o quanto eu não me conhecia. Quando você tava perdida, O né? quanto a Giovana Já ia te tinha um perguntar sonho mesmo. É. de ter uma nova profissão, de ser reconhecida, mas ela passeava ali. Quando é que Uhum. chegou o autoconhecimento? E depois de alguns anos eu fui morar, nós fomos, né, morar no Rio de Janeiro, e foi lá que eu conheci a fotografia. E quando eu conheci a fotografia, eu ainda era fotógrafa, quando eu conheci a fotografia, eu ainda era professora. Então, você não chegou a exercer nem direito e nem nutrição? Não, porque eu nunca terminei nenhuma. Ah, você... Eu estudava 1 ano e meio uma, 3 anos a outra, e eu me mudava de estado e recomeçava, estudava mais alguns períodos em outra, e eu não conseguia me formar por essa dificuldade da questão da mudança. Então, se eu fui para uma outra cidade e ali não tem o que eu quero, vou fazer outra, não tem problema. E eu começava outra. Então, realmente, porque eu não tinha essa intenção. Eu tinha um objetivo de ser reconhecida, de ter uma segunda profissão. A busca do mas reconhecimento. Não, isso. Mas eu não tinha muito claro, assim, o que E a chave, era. quando veio? A fotografia, ela veio quando eu vi vários fotógrafos fotografando em frente ao local onde eu morava, que era em frente ao bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e eu via aqueles grupos fotografando, e um dia eu resolvi, eu vou perguntar o que essas pessoas fazem aqui, cada um com uma câmera na mão. E uma moça me disse, nós fazemos um curso de fotografia. E naquele momento foi igual aquela lâmpada do filme, que acende assim na nossa cabeça, na hora que ela falou a isso. verdadeira Giovana. Você já Eu veio decidi, olhar. quero fazer um curso de fotografia. E eu comecei esse curso de fotografia na mesma semana. Então, nunca foi algo que eu pensei, eu quero um dia ser uma fotógrafa, eu adoro fotografia. Nunca foi isso. Mas foi na fotografia que eu descobri o que é trabalhar com amor. A fotografia... Que lindo, olha só. Né? Foi na fotografia que eu descobri o que é trabalhar com amor. Eu acho que é sobre isso, quando a gente se encontra, Descobre, né? quando a gente se encontra, quando tem um propósito, quando a gente fala, é isso que eu quero, né? A gente faz por amor e não por obrigação. Exatamente. Né? Se torna um hobby, um trabalho, não é nem trabalho, uma diversão, sei lá. Sabia Você que faz isso que eu estou fazendo aqui era o que eu sempre quis? Eu falava quando a Fátima Bernardes aposentasse, eu ia tomar o lugar dela. Ela aposentou e eu não fui pro Jornal Nacional, só acredita? Tô próximo, tô perto. Tá, sim, amiga. Eu acredito que tudo tem um porquê, né? Às vezes nós não conseguimos entender ali o porquê de algumas coisas acontecerem na nossa vida. Mas Deus, ele tem um plano. Ele tem um plano para tudo. E quando eu comecei a atuar na fotografia, o quanto que eu me realizei, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Tanto que quando nós fomos morar em Manaus, eu já fui contratada novamente por uma outra escola, e o meu esposo, que sempre me apoiou incondicionalmente, principalmente depois que eu fiz o curso de fotografia, né? Ele disse para mim, por que você vai dar aula? Você é uma fotógrafa. Que maravilha. Você precisa trabalhar como fotógrafa. A sua Só que família eu tinha sempre te medo. apoiou? Sim, Sempre? sempre. Só que eu tinha o medo, né? O medo do empreender. Porque embora aquele salário não fosse um bom salário como professora, eu tinha ele. Você sabe a origem do medo? Eu tinha aquele salário, sabe? E eu tinha medo de perder. Mas é a crença que veio da sua mãe, né? Porque sua mãe tinha segurança dentro da educação. Então, você visualizou isso toda a sua infância. Você acreditava que ali era uma segurança. Exatamente. E eu tive medo É isso. de perder. E mesmo assim, nós nos mudamos e eu assumi essa função nessa outra escola. Era uma escola muito grande. Só que tinha um chamado, né?
Eu fiquei 3 meses nessa escola e pedi para sair. Que maravilha. E quando eu pedi para sair, foi um momento de medo, de insegurança, mas ao mesmo tempo eu tinha uma certeza. Que era o que você quer. Eu farei o melhor. Eu serei a melhor. Eu vou dar o meu melhor, eu vou E fazer você o saiu, melhor. já tinha algo em vista? Não, Para te trazer a segurança, você eu não disse, tinha nada. vou sair, vou fazer acontecer. Vai acontecer. E eu comecei, então, na época eu fotografava gestante e newborn, e eu comecei a conhecer outros profissionais, né? Manaus é uma grande capital. Comecei a pesquisar e a conhecer profissionais renomados ali na capital, e eu ficava, nossa, mas não tem problema. Eu vou fazer. E naquela época eu não estudava, eu não sabia o que era branding. Não sabia nada disso. Mas eu sabia que eu queria proporcionar uma excelência, com excelência, uma experiência para o meu cliente. Isso eu sabia. Então, imagina, há 9 anos atrás, quando eu recebia meus clientes, eu já servia água na taça. 9 anos atrás, quando os outros fotógrafos mandavam na costureira fazer roupas para fazer as fotos do newborn ou da gestante, as minhas roupas eram da renomada estilista de São Paulo. Então, as mesmas roupas... Você chegou a abrir o estúdio. Eu abri um estúdio na minha casa, porque eu morava numa casa de 2 andares. Então, eu utilizei o espaço de cima como meu estúdio, eu montei ali. Então, aquelas fotógrafas famosas lá de São Paulo, que usavam as roupas da estilista, que era a estilista mais famosa na época, que já fazia roupas especialmente para ensaio fotográfico, elas fotografavam as famosas lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eram essas mesmas roupas que eu usava. Legal. E isso foi se tornando um diferencial. E as pessoas passaram a me conhecer pelo diferencial que eu tinha e pela experiência que eu oferecia. Então, naquela época era muito de indicação, né? Então, sempre quem ia indicava outro. Você que tinha mais indicava medo outro. da fotografia, de ser fotógrafa ou de empreender, de ser uma empresária? Eu acho que de ser uma empresária. Mas quando eu comecei a atuar e eu comecei a me dedicar, e eu passava horas estudando, noites estudando, eu entendi que era aquilo que eu queria. Era aquilo, e eu consegui. Então, 1 ano depois, o que eu ganhava em 1 mês como professora, eu ganhava em 1 ensaio fotográfico. Um ensaio fotográfico. Um ensaio fotográfico. E o principal não era isso. Lógico que o dinheiro ele realiza, mas não era isso. Era satisfação. Era a satisfação. Você A falou... Era a alegria, era a realização. Era sobre eu me emocionar. Todas as vezes que eu estava atrás das câmeras. Atrás da câmera, no caso, né? Giovana, você falou sobre chamado, né? Eu vejo você falando lindamente aí sobre, né, sobre Deus. Você acha que foi o seu combustível maior para você chegar onde você está hoje? Uau. Sempre. Deus, ele sempre esteve comigo. E eu passei 2 anos e meio morando fora. Moramos no Irã, em uma missão diplomática. E lá no Irã eu tive um encontro mais profundo ainda com Deus. Porque, embora eu ame o que eu faço em relação à fotografia, eu ainda precisava de mais autoconhecimento. Entender como eu poderia fazer algo a mais para agregar. Eu não queria só aquilo, não queria só a foto, tinha que ter algo a mais. E eu buscava, e eu passava minhas madrugadas escrevendo e tentando pôr no papel o que eu posso fazer. Mas eu tinha uma certeza. Eu quero levantar mulheres. Essa certeza eu tinha. Eu só não entendia como. Contribuir na vida de mulheres. Não só com a fotografia, mas qual a outra forma, qual a outra ferramenta que você poderia usar para você estar agregando e somando na vida de mulheres? Exatamente. Quando eu entendi isso, que esse era o meu propósito, que era contribuir com outras mulheres de negócio, eu busquei a consultoria de imagem e estilo, eu busquei o coach, eu fiz formação em branding, eu me especializei em marketing e branding de marca de luxo. Então, hoje, o que eu faço não é apenas
uma foto. Eu trabalho toda a marca pessoal dessa mulher de negócio. Quanto você Aliás, você sabe que eu investiu, sou a né? próxima cliente dela, né, É. Sol? Claro. Exatamente. Então, assim, o meu trabalho não é sobre uma fotografia. É muito E o mais quão do é que isso. importante, né, a pessoa se especializar, né? A gente vendo aí quanta formação, né? Para ela Com chegar na excelência certeza. que ela tem hoje, é que eu falo, gente, Excelência só é buscar com muita trilha, conhecimento é com muito tudo, caminho. especialização, né? É bom você, para você ser a melhor, você tem que se especializar. E não ter medo de investir, né? Na gente mesmo, em conhecer principalmente o nosso propósito, que eu acho que é o propósito que te dá rumo para tudo que você quer adquirir, quer conquistar, o nosso propósito nos impulsiona. Isso, depois que eu comecei a trabalhar com a fotografia, eu comecei a entender as dificuldades do empreendedorismo. Principalmente quando eu me mudava, né? Quando eu me mudava de estado, eu começava de novo. Aí E eu isso- estava aqui curiosa, É. pensando, gente, como foi sair de lá de Manaus, ali, uma cidade que até então ela é uma cidade grande, mas tem uma carinha de interiorano também, porque as pessoas são mais próximas, e chegar num outro país com outra língua e recomeçar. Na verdade, quando eu saí de Manaus, eu ainda fui para outros estados aqui no Brasil. Certo. E se em Manaus eu era a fotógrafa mais reconhecida e mais bem paga, quando eu saí de Manaus, simplesmente a pergunta era: quem é Quem você? é Giovana Goetten? Quem é Giovana Goetten? Então, essa é a dificuldade do empreender, é o sempre recomeçar. Aí você virou especialista em Em recomeços, né, Giovana? recomeços. Eu adoro recomeçar. Eu sempre falo Eu isso também. lá no meu Eu Instagram. também. Isso. Eu E sou prova quando- viva disso, né? Recomecei minha Quem não vida recomeça aos quer dizer 43 que não anos. está modificando. Isso. Exatamente. Antes do empreendedorismo, eu não tinha essa questão. Eu recomeçava, mas assim, eu sabia que quando eu fosse embora daquele lugar onde eu estava, eu trabalharia em uma outra escola. Eu sabia disso. Só que com a fotografia era diferente. E agora, como que vai ser? Como que vai ser começar de novo? Esse recomeço que dava aquele medo, mas ao mesmo tempo a incerteza, a insegurança. Sabe aquela tristeza de, nossa, eu estava tão bem e agora eu tenho Sim. que começar tudo de novo? Mas eu nunca desisti. A Giovana, se eu vejo hoje, quando eu paro para pensar, o quanto eu sempre fui persistente. E quando eu fui morar no Irã, não foi fácil a questão da internet. Era muito difícil, porque lá o governo bloqueia a internet. Mas mesmo assim, eu busquei me especializar. Eu passava madrugadas estudando, fazendo cursos online. E são 8 horas de diferença do Irã aqui para o Brasil. Então, assim, era 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, eu estava ao vivo estudando Uau. com professores, com mentores aqui no Brasil. Então, eu nunca deixei de buscar. Eu nunca deixei de... Sabe aquela vontade de aprender? De acreditar em você. Era sempre isso. E eu sabia que eu precisava de algo mais, de algo mais. E nesses momentos onde eu me conectava com Deus e eu ficava, Deus, me mostra, me mostra. E começou a vir na minha mente uma música, que é aquela música que diz, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. E eu te mostrarei uma grande nação e engrandecerei o seu nome. E quando isso vinha, eu lembrava de quando eu olhava lá para aquela faculdade e o que eu dizia? Um dia. Eu gostava. Um Vou dia. estar lá. Que Só lindo, que- gente. Magnífico. Não, eu falei, né, gente? Se preparem, porque que história linda, viu, Giovana? Parabéns. Parabéns, porque poucas pessoas são persistentes como você tem sido, né? Porque a vida é assim, se a gente desleixar um pouquinho, né, amiga? Tudo volta... E como é O bom. segredo do sucesso é a constância. A constância. E quando eu entendi que eu precisava deixar o medo, deixar a incerteza e mostrar praticamente, literalmente, para o mundo o que eu sabia, qual era a minha verdade. O que eu acredito não é só na roupa bem aliada, mas sobre a beleza. Era isso que eu queria mostrar para as pessoas, levar a beleza. Eu queria levar a beleza para mulheres de outros países. E foi quando eu coloquei em prática um projeto que eu já tinha idealizado e escrito há mais de um ano atrás, que era o Image Experience.
E eu divulguei o meu trabalho e eu fiz um evento para diplomatas de 22 países diferentes. Nossa, que show. E eu não só fiz esse evento, que já é, mas, né, algo grandioso, assim, Sim, para com mim. certeza. Mas eu ainda fiz todo esse evento em inglês. Então, eu vejo assim, Ela não é fraca, não. para viu, Lu? aquela pessoa que nunca estudou inglês. Eu nunca estudei inglês. Eu nunca fiz nenhum curso de inglês. Eu chegava em casa, Foi só a depois experiência. de ir em um evento, eu chegava em casa e eu dizia assim, eu tentei falar tal palavra e eu não consegui. Como é que fala isso mesmo? Era assim que eu estudei inglês durante o tempo que eu estive lá no Irã. Então, assim, eu vejo isso como um chamado, sabe? Com certeza. Eu precisava levar essa mensagem. E quando que veio à minha mente o que Deus me dizia? Quando isso foi confirmado? Quando as pessoas choravam, ouvindo o que eu tinha para falar. Quando elas vinham me abraçar e falar que eu tinha despertado nelas algo, sabe, despertado sonho. Elas diziam assim para mim, você me fez voltar a sonhar. Maravilha. Outras me Despertar diziam, sonhos é muito exatamente. magnífico, Muito. viu? E elas me falavam, né? Muitas vieram me falar que elas tinham sonhos, que elas queriam mudar de profissão, mas que elas tinham medo. E que através da minha história, elas entenderam que o quanto é importante e válido nós lutarmos para realizar o nosso sonho. E o que eu vejo assim, de mais importante é não realizar um sonho apenas porque eu quero ganhar dinheiro, mas realizar um sonho porque eu tenho um propósito. Dinheiro é consequência, Com né? E o Isso. dinheiro vai ser a consequência. Exatamente. É a recompensa dos céus. Exatamente. Quando nós fazemos algo assim, de forma que transborda, algo que nós fazemos apaixonadamente, que faríamos até de graça, Sim. esse é o propósito. É ali que transborda. É aí que Então, vem o é ali. entusiasmo. Exatamente. Muito bom ouvir a Giovana. Uau. Giovana, você está em Brasília há quanto tempo? Onde hoje você está localizada? Quem quiser encontrar a Giovana, quem quiser conhecer esse trabalho magnífico que você faz. Eu tenho um estúdio, fica no edifício The Union. Então, o meu estúdio é Giovana Goetten, Foto Branding, porque eu trabalho toda a parte da marca pessoal. Então, quando uma cliente me procura, nós não vamos apenas agendar um ensaio. Nós faremos uma reunião, onde nessa reunião eu vou conhecê-la. E a partir do momento que essa pessoa, ela entende sobre ela mesma e transparece e transmite para mim esses objetivos que ela tem, não só como pessoa, mas como marca pessoal, é a partir disso que nós vamos montar toda uma estratégia de imagem para ela. E aí sim, nós vamos entender qual roupa Estou usar, ansiosa para Eu ir lá. também que já... qual roupas usar, quais acessórios, quais elementos farão parte da sua marca. Então, não é apenas um ensaio fotográfico. Tem um porquê. Então, esse é o Tem um diferencial, porquê, né? tem um florescer, né? Tem um despertar, porque você sai outra Exatamente. pessoa, né? Como tem sido Brasília? Chegou tem quanto tempo? Foi recebida? O mercado está aberto? O que você tem visto do nosso mercado aqui em Brasília na atividade que você exerce? Nós retornamos ao Brasil no final de julho e eu já vim com este sonho de abrir finalmente o meu espaço, de ter realmente o estúdio da Giovana. E eu confesso que eu não tenho olhado como está o mercado nesse sentido em relação a outros profissionais. Eu foco no que eu quero oferecer e na experiência que eu quero oferecer para o meu cliente, qual é o meu objetivo. E o retorno que eu tenho é muito gratificante, sabe? Pessoas que me procuram, pessoas que falam assim para mim, eu conheci vários outros fotógrafos, mas quando eu te ouvi, ou quando eu conheci um pouco mais de você, eu escolhi você. Então, isso é o que é mais gratificante para mim, é o que mais importa para mim.
E como é que você consegue chegar às pessoas? A gente sabe, aí uma pergunta mais voltada para o empreendedorismo mesmo. É o nosso canal aqui, né, Sol? Tem muitas mulheres empreendedoras, Exatamente. empresárias que estão nos acompanhando. E aí, às vezes, é uma dor de outra colega, de outra amiga que chega numa cidade diferente. E aí, como eu faço? Aliás, essa é uma da maior dor do empreendedorismo. Onde está meu cliente? Como eu faço para chegar até ele? Qual o caminho que eu tenho que fazer? Quando eu retornei, na verdade, a Brasília, eu já tinha mais ou menos um caminho. Porque enquanto eu estava lá no Irã, eu conheci uma jovem chamada Luvaz. Você estava no Irã ainda? Eu estava no Eu Irã. não sabia, gente, que lindo. Quando eu conheci o seu projeto, e de lá eu acompanhava o seu projeto. Então, eu tinha uma certeza de que quando eu chegasse, eu faria parte desse projeto. Então... Agora foi quase que eu emocionei e chorei. Porque como é bom, né, isso? A gente saber, a gente ter esse feedback da gente estar ajudando. E é verdade, é muito real isso. Eu sabia que eu participaria do Mulheres Independentes. Eu tinha essa certeza. Eu não sabia como que era a questão de fazer inscrição, como que participava, mas eu tinha certeza de que eu queria participar do Mulheres Independentes. E quanto antecipação, né? Eu não gera vim resultados. perdida, exatamente. Porque ela já veio com tudo praticamente mente, né? Já tinha em colocado mente. em pensamento. Isso. Só que, claro, eu tinha essa intenção, só que enquanto está ali só na nossa mente, você não sabe como vai ser, como você vai ser recebida, né? Até porque eu estava retornando, então, assim, praticamente não conhecia as pessoas que estavam ali. Só que é aí que vem a parte do encantamento, né? Porque eu tinha esse plano de pertencer ao grupo Mulheres Independentes e o que realmente me encantou e me surpreendeu foi quando eu te conheci. O seu acolhimento, a sua forma gentil de me receber. Então, eu já participei do primeiro evento, que foi Mulheres em Navegação. Foi super bem acolhida, Como você chegou? recebida. Foi diretamente por mim? Porque, assim, eu falo com muitas mulheres, e principalmente quando a gente está mexendo, organizando e planejando um evento, e aí eu divulgo, vem muitas mulheres que eu não conheço ainda. E aí, às vezes, eu me perco. De onde que veio? Você falou diretamente comigo? Teve alguém que indicou? Teve alguém que falou com você? Não, eu vi lá no Irã, eu vi alguém marcando. Mulheres Independentes. Né? Poder do online, alguém poder da marcou internet. O Instagram Mulheres Independentes. Eu cliquei para ver o que era, porque o nome naturalmente já chama atenção. E o que nós, mulheres de negócio, queremos? Ser independentes. Sim, sim. Né? Então, esse nome, na hora, assim, o meu olho já brilhou. Já comecei a seguir. E depois eu conversei direto com você. Ai, que maravilha. Tá vendo, Luvaz? Fico feliz. E assim, eu converso com muitas mulheres e às vezes a gente conecta mais com outras mesmo, né? Quando eu conheci a Giovana pessoalmente, que foi no Santê, não foi? Não, no Mulheres em Navegação, foi no barco. Em navegação. E daí, quando eu falei um pouco mais do meu trabalho mesmo, foi no Santê. Porque eu me recordo que fui lá no Santê. Mulheres em Navegação, um evento muito rápido, né? Ele acontece ali 3 horas, bem fechado, então não deu pra gente conversar, com certeza. Eram 2 ambientes, né? Então... Não, e muitas mulheres, né, Lu? Muitas. Tem como... Eu falo que eu faço foto só. Nesses eventos eu faço foto. Eu não converso com as pessoas. Mas olha, mesmo... Porque não posso fazer foto com você. Vem cá, Luca. E aí, infelizmente... E mesmo com tantas mulheres naquele local, você me acolheu. De repente, você nem tenha percebido. Não, eu faço o acolhimento. Sabe? Mas, de repente, abraço, você não tenha tido noção do quanto foi importante esse acolhimento, sabe? Porque, principalmente para quem estava chegando de um outro país. Fazia o quê? Acho que umas 2 semanas que eu estava retornando. Nossa, que E, de repente, tinha alguém ali dizendo para mim, seja bem-vinda. E isso toca. Sabe? Isso toca, esse carinho, essa recepção. Isso... E assim, Giovana, é muito recíproco, porque naquele dia da inauguração do seu espaço, eu não costumo ir. Eu recebo convites, mas eu não posso ir, porque eu não consigo ir
Em todos os convites que eu recebo das mulheres independentes. E, às vezes, até pelo aprendizado da própria liderança, se eu vou em um, não vou no outro, há uma reclamação, nossa, a luta é favorecendo e tal. Quando surgiu aquele convite para estar, você lembra que eu ia viajar no outro dia? E eu falei pro meu esposo, eu preciso ir. Ele falou, mas nós vamos viajar amanhã cedo, você nem fez a sua mala. Eu falei, eu sou rápida em mala. Eu vou lá porque eu tenho que ir lá dar um beijo na Giovana, eu acho que vale a pena e eu quero muito ir. Mais do que precisar ir, porque você é uma das mulheres independentes, eu gostaria de ir, eu queria ir e fui. Né? E eu me emocionei com a sua história. Eu chorei ouvindo você. Então, para mim, foi também, realmente viu, assim... Ficou bem marcada. A sua história é linda, Giovana. Linda, linda. Eu linkei assim, muito essa questão da mudança de local, de não, sabe? Com a minha história de vida, que não teve muita referência. Eu não tive referência familiar, né? De estar sempre perto só de uma pessoa. Então, quando eu ia para casa de um irmão, saía de uma casa de um irmão e ia para o outro irmão, parece que eu tinha perdido tudo. Ficou tudo para trás. Porque eram outros costumes, era outra cunhada, que não era, porque é muito irmãos homens, por isso que eu falo. Então, assim, eu linkei muito isso. Gente, esse recomeço, por isso que eu acho que eu sou até habituada no recomeço, porque sempre foi muito sem referência. Passei uma infância inteira morando com muitos irmãos. Não ficava numa casa. E parece que esse não ficar numa casa não tem um lar. E parece que foi isso que eu senti ali de você, essa dificuldade de repente, essa cidade, né? E não é só a sua história, porque você acaba, né? que cria um círculo, né? De amizades, um círculo de... Cada cidade que você passou, se criou. E, de repente, quando você estava ali se adaptando, lá vai ter que mudar de novo, né? Então, assim, nossa, é fantástico a sua força, sabe? O seu vigor, a sua persistência, que eu vejo que hoje muitas, mas muitas mulheres não têm. Muitas. E, assim, eu quero aproveitar aqui a fala da Giovana para falar sobre a questão das mulheres independentes. Às vezes a mulher entra por mulheres independentes e fica lá. Eu não a conheço, ela não fala comigo, ela não vai nos eventos. E ela fica lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, e eu já ouvi muito. Depois ela sai, aí no encontro ela fala, eu entrei pro seu grupo, não acontece nada lá. Ah, tá. Eu fiquei 4 meses, mas por que não acontece? Porque não é o Mulheres Independentes, ele só te abre uma portinha. Você passa lá para dentro. Lá dentro tem 118 mulheres hoje. Já tivemos mais e já tivemos menos. Então, quem faz é você. Quem faz é a mulher que está lá dentro. A conexão, a amizade, é estando presente nos nossos eventos presenciais, porque são eles que conectam. Pessoas se conectam com pessoas no presencial, no olho, na conexão, no sentimento, na empatia e na energia, na sinergia. Então, se você, né? E que bom ouvir isso de você. E com as histórias, né, Lu? Cada história, assim, uma prova viva do quanto o network ele faz diferença. Ele faz diferença. Ou seja, se eu não tivesse entrado no grupo, eu não sei. E eu proponho, tento, né, Giovana, você vê, eu tento propor ali dentro do grupo técnicas para que você possa ir lá e comentar. Não fica não tem muito anúncios, não é essa a finalidade, mas a finalidade é criar vínculo, criar amizade, criar sociedade, parcerias, criar cliente e fornecedor. Então, essa é a intenção do grupo. E muitas vezes, de repente, o trabalho que eu ofereço nem é o que você precisa. Mas eu me conecto com você, muitas vezes até a amizade, o envolvimento passa ali, só do grupo. E os aprendizados, né? Mas se alguém um dia precisar, eu tenho uma referência. Olha, mas eu conheço aquela profissional e eu posso te indicar. Então, é exatamente isso. Mas muitas pessoas não pensam do nisso, relacionamento, né? De gerar conexão, de uma contribuir com o crescimento e com a história do outro. Eu acho que isso faz diferença. Mulheres Independentes tem 2 anos e meio. Eu vejo parcerias que foram formadas no primeiro mês, que estão até hoje juntas, trabalhando, não fazem mais parte do grupo, mas estão ali. Eu vejo outras que estão no grupo, comprando delas até hoje, entregando. Vou no aniversário, esse bolo aqui é do pudim dos anjos, da Cíntia, entende? Isso para mim é muito gratificante, você saber que você é um canal de colaborar, exatamente. De ajudar mulheres de negócios que estão iniciando, que já estão no mercado, mas que está faltando o cliente. E é por isso que quando nós temos esse objetivo, o objetivo de servir,
Não tem como dar errado. Não tem. Exatamente. Não tem como dar errado. E sobre a inauguração do meu estúdio, por que para mim foi algo tão marcante? Porque eu lembrava de quando eu estudava, eu fazia o magistério. E os meus professores chamavam a minha mãe e diziam assim para mim: a sua filha é uma aluna borboleta. Ela está sempre voando em sala de aula. Porque desde nova eu tinha esse meu jeito. Então eu sentava na carteira e eu ficava assim, assistindo a aula. Quando eu não estava escrevendo, eu estava assim, olhando para o professor. E para eles, Você estava voando. essa minha linguagem corporal era de quem nem ali não estava. Mas eu sabia que eu estava. Eu sabia da minha capacidade, eu sabia da minha inteligência. Então, por quê que quando eu passei em primeiro lugar no concurso foi tão importante para mim? Porque eu sabia. Eu não era aquilo que os outros diziam. Eu não era aquilo. Eu era muito mais, eu sabia muito mais. E quando eu inaugurei o meu espaço, eu lembrei de quando eu precisei fazer faculdade sem querer. Não era o que eu queria. E eu ia de ônibus, de uma cidade para outra, para poder fazer a faculdade. E quando o ônibus que vinha da faculdade parava de um lado na avenida, em Foz do Iguaçu, o ônibus que ia para a minha cidade passava do outro. Era muito coincidência, passava retinho assim. E nunca dava tempo de atravessar a rua para pegar o outro ônibus. E eu ficava lá, esperando chegar o próximo ônibus. E ele só chegava 45 minutos depois. Mas quem era a Giovana? A Giovana era a professora que ajudava a mãe, que precisava construir uma casa. E nesses 45 minutos eu sentava numa barraca. E eu pedia meio prato de comida, porque não dava para eu comer um prato de comida inteiro. E ali eu comia o arroz, o feijão, a alface, uma rodela de tomate, eu lembro até hoje, e uma coxa de frango. Então, quando eu inaugurei o espaço dos meus sonhos, eu lembrei de tudo isso. Passa um filme, né? Passa um filme. Eu lembrei de tudo. Aliás, tá passando um filme aqui na minha cabeça, tá? Só. Não é só Comendo não, quiabo, que lá em casa só tinha quiabo para comer. Então, são essas memórias que fazem o nosso servir ser tão gratificante. Assim, eu não investi o que eu investi hoje no estúdio para nada. Eu não investi esse valor que eu gastei no estúdio hoje para eu poder ficar rica. Não. Foi para realizar o seu sonho. Mulheres a crescerem. Para dizer para essas mulheres, não desistam. Exatamente. Não importa. Para eu realizar o meu sonho, eu demorei mais de 20 anos. Mas eu nunca desisti. Não importa onde eu morei. Não importa se eu morei no Brasil, se eu me mudei, se eu morei no exterior, não importa. Se não tinha internet lá no exterior, não importa. É não esperar, tinha um né? sonho. É só não esperar. Você tem que criar a sua situação, né? Isso. Não esperar a circunstância. E o meu sonho sempre foi muito maior do que os meus medos, do que as minhas Isso que é o mais inseguranças. importante. Então, inaugurar o meu estúdio, imaginar que eu posso contribuir com tantas mulheres, isso é uma bênção para mim. Seu espaço ficou lindo. Com certeza vai contribuir na vida de muitas mulheres. Amém. E assim, o que você oferece é muito diferenciado mesmo no mercado que a gente tem. Já fotografei com várias pessoas, mas nenhuma me ofereceu a leveza e a percepção que você teve. Eu fiz só umas fotinhas que foi pro Palestrante de Ouro, né, gente? Inclusive, nossa grande parceira no Palestrante de Ouro, que tá vindo aí dia 1º e 2 de março. E assim, Sol, você vai estar lá com ela, não sei se é na sexta ou na terça, mas eu estive lá com ela e se você vê assim, como ela conseguiu desarmar a Lu, você não acredita. Que missão. Por quê? Eu fico impaciente com horário, eu sou muito ligada. E assim, muito ágil. E eram muitas fotografias com muitas pessoas. E eu fui ficando tensa, de repente me armei. E ela, você tá nervosa? Eu, não. Você tá ansiosa? Eu,
não. E aí ela, mas você tá ficando... E eu tava... A Carminha, quando me fotografava, uma outra colega nossa, ela sempre dizia, Lu, você tem que tirar a cara de brava. Né? E como foi bom, sabe? Ela tirou essa cara de brava, mas numa leveza, mas num amor. E foi tão gostoso. A gente fez, acho que 4 fotos, não foi? Ali, um pouquinho, um pouco mais, um pouco menos. Mas depois desse momento que você disse, desarma, eu fui... Foi tão bom que logo as fotos apareceram lindas, maravilhosas. E ela disse, eu quero uma minha. E foi a mais linda de todas. E isso é o que enche meu coração. Esse é o meu propósito. Quando você contou para mim que você tinha essa dificuldade de transmitir em uma imagem essa leveza, que a Lu também. A Lu é líder, a Lu é poderosa, mas a Lu também é leve. Essa também é a Lu. E quando você me disse que tinha essa dificuldade e eu vi aquele sorriso naquela foto, você pode ter certeza que na hora, em pensamento, eu disse, obrigada, Senhor. Esse é o meu propósito, sabe? Mostrar a essência das mulheres. E assim, Giovana, eu consigo sorrir, eu sou uma pessoa leve. Isso, só né? que eu tenho, o meu perfil é assim, ele vai até aqui, daqui pra cá eu já botei o carão, fiquei nervosa, fiquei ansiosa. Para desfazer isso é um pouco mais difícil. E foi o que aconteceu naquela nossa sessão ali de fotografia, sabe? Eu estava super bem quando cheguei, depois com a demora, com outras pessoas fotografando também, eu tinha outro compromisso que eu tinha que ir, e isso foi me deixando ali. Aí, então, desconstruir aquele momento meu ali é mais difícil. E ela fez, ficou... Foi maravilhoso. Giovana, recado. Quer deixar um recadinho aí pra gente estar quase finalizando? A gente poderia bater papo aqui pro resto do dia, mas deixa um recado aí para suas seguidoras, para suas futuras clientes, para suas já clientes, para mim, para Solzinha, para essas mulheres de negócios. Eu quero dizer que você nasceu para dar certo. Se talvez hoje você não entenda o que está acontecendo na sua vida, ou o que já aconteceu, talvez hoje você se sinta perdida. Eu quero dizer que você nasceu para dar certo. Muito interessante e essa hoje, frase. Nós estamos aqui, e se você está ouvindo esse podcast, é porque Deus, Ele permitiu que hoje você ouvisse, que você nasceu para dar certo. Gente, Não você importa. nasceu para dar certo. Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Exatamente. Que lindo isso. Não importa se as pessoas vão dizer o contrário, se os lugares não vão te valorizar. Não importa. Deus, Ele sabe. Deus, Ele entende e Ele sabe o porquê de Ele ter feito você. E dentro de cada uma existe uma história e existe algo que vai transformar a sua vida, que vai abençoar a sua família, que vai abençoar outras pessoas. Então, não desista. Não desista, porque você nasceu para dar certo. Obrigada demais, gratidão demais por todo esse transbordo, pelo conhecimento, né, Sol, que nos trouxe hoje. Demais. Parabéns, você tá linda. Tá com uma comunicação visual maravilhosa. Eu tô olhando tudo, tô olhando semijoias, tô olhando aqui todo o look, né, não? Olha aí, você que é da moda, ela não tá maravilhosa? Elegantíssima, né? Parabéns mesmo, viu? E obrigada pela disposição de vir aqui contar a sua linda história. Com certeza vai tocar o coração de muita gente que está aí diante de algumas dificuldades e já pensando em desistir. Viu? Com certeza você vai restabelecer a esperança dessa pessoa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu confesso que quando eu vi a Sol dizendo que eu contaria minha história, passou um filme na minha cabeça. E eu comecei já a me emocionar, relembrando de situações que já me aconteceram e que muitas eu nunca nem contei para ninguém. Mas existe um propósito para tudo. E a mensagem é essa. Não desistam. Gratidão. Você nasceu para dar certo e vai dar. Porque enquanto nós estivermos respirando, o coração batendo, ainda há a esperança. Muito bom. E o cumprimento da promessa de Deus, né? Exatamente. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. E aí, vamos encerrando então esse primeiro episódio de 2024, deixando aqui um grande abraço para vocês. E eu quero agora aproveitar para pedir um feedback para você.
Nós estamos aqui no 8 Bits, esse local, esse espaço maravilhoso que a gente grava sempre. E eu sou corajosa, viu, Henrique? Estou pedindo aqui um feedback ao vivo. Vamos lá, conta pra gente como foi ser recebida no 8 Bits, qual foi a sensação, como foi o atendimento. Eu já tinha ouvido ótimas referências do ambiente, mas hoje realmente eu fui surpreendida pelo atendimento, pelo carinho com que eu fui recebida. E eu estudo muito sobre o branding das marcas de luxo, onde se preza muito a questão da excelência e da experiência que você proporciona para o cliente. E eu vi que aqui a experiência é realmente nota 10. Que bom, A nós estamos no lugar certo, né? É Não só. excelente. Estamos. São de parabéns, realmente. Vocês tinham toda a razão quando elogiavam o local. O local realmente, a estrutura é incrível, é maravilhosa. Só que, além disso, tem o calor humano. Tem um atendimento tem de o excelência. atendimento, tem a excelência no atendimento. Obrigada, Giovana. Um grande beijo para você. Beijo, Sol. Beijo, amiga. E até o próximo episódio. Tchau, no tchau. De Frente com Elas, aqui no 8 Bits.